Toda a nossa vida é feita de escolhas, absolutamente tudo. Nós temos a escolha de mudar para melhor ou de continuarmos sendo a mesma pessoa, de ficar na nossa zona de conforto ou de nos desafiarmos. Então, seja nas nossas relações pessoais ou para nós mesmos, a nossa mudança interna influencia totalmente no nosso externo. E o ponto é que nem sempre a mudança é fácil. Certas decisões são difíceis de ser tomadas. E nesse vídeo eu vou te ajudar a tomar decisões assertivas. Nós vamos falar sobre como superar o medo do fracasso e se permitir evoluir. Então fica até o final do vídeo para descobrir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Muito prazer, eu me chamo Vitória Brant e se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, transformação de mentalidade, criação de novos hábitos e eu te ajudo a atingir os seus objetivos através do foco e da intencionalidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever. Um dos maiores medos que eu percebo que as pessoas têm é o medo do fracasso. Sabe aquele medo de se expor a uma situação de fragilidade, onde você não tem certeza se você quer tomar mesmo aquela decisão porque você não sabe o que pode acontecer lá no futuro e se você tomar uma decisão e não for a certa e as pessoas te verem fracassando. E esse é o ponto da conversa. Nós não temos medo do fracasso, nós temos medo de ser vistos fracassando. Só que uma coisa que eu aprendi é que o medo é apenas um pensamento e, como diz no livro O Poder do Subconsciente, o medo é o maior inimigo do homem e ele está por trás do fracasso, da doença, das relações humanas insatisfatórias. E o livro enfatiza que milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. Só que o medo é apenas um pensamento na mente. Isso significa, então, que nós temos medo dos nossos próprios pensamentos. E eu já trouxe essa frase há um tempo atrás aqui no canal. E o que a gente entende? Que se o medo é um pensamento, é possível controlá-lo. Talvez o seu medo seja de tomar uma decisão e não ser 100% feliz. Sabe aquele momento onde você toma uma decisão e depois, 2 dias depois você se arrepende? Isso acontece muitas vezes com relacionamentos, né? Onde a gente entra em um relacionamento que não é 100% saudável e você se arrepende, seja entre homem e mulher ou então entre amizades. Então, e se eu tomar uma decisão e eu não fizer a escolha certa? Eu acho que é isso que mais nos preocupa, né? Seja uma decisão de trabalho, onde você tem 2 opções de trabalho, entre permanecer no emprego atual ou mudar de emprego, ou até sair do seu trabalho de CLT e migrar para o digital. E aí você se pergunta, né? E se eu tomar essa decisão e eu falhar? Foi uma decisão ruim, uma má escolha? E essa é a questão. Quantas vezes nós temos medo do fracasso? Como diria Og Mandino do livro O Maior Vendedor do Mundo, o fracasso é a incapacidade do homem em atingir os seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. E cara, isso é muito louco porque a gente tem medo de errar. E aí você deseja tomar uma decisão, mas não sabe qual é a melhor para você e como é que você faz isso? Por exemplo, você está aí na sua zona de conforto, morando na casa que você mora, tendo tudo que você tem hoje, e você recebe uma proposta para se mudar de cidade, se mudar de estado. Será que é confortável você sair da tua casa atual e tomar essa decisão tão drástica? Talvez seja uma decisão muito desafiadora, porque isso realmente vai te tirar do local onde você está acostumado. Mas são essas oportunidades que surgem na nossa vida, que nos desafiam, nos colocam nessa situação de amadurecimento. Então existem muitas decisões que a gente precisa tomar ao longo da nossa jornada que vão nos dar um direcionamento e isso nos permite cada vez mais atingirmos o nosso propósito de vida e sermos quem nós nascemos para ser. Então esse questionamento que você se faz muitas vezes é válido, só que até que ponto é importante se preocupar demais com os detalhes? Talvez se você não tomar essa decisão hoje, você pode se arrepender no futuro. Eu acredito que nós precisamos ser muito cautelosos ao tomarmos decisões muito grandes. Só que quando a gente fala de pequenas decisões no nosso dia a dia, sobre, por exemplo, qual roupa eu vou vestir, qual restaurante a gente vai comer, essas pequenas decisões são a preparação para a certeza das grandes decisões. Então, todos os dias, quando a gente toma pequenas decisões, seja, como eu falei, escolhendo a nossa roupa sem a opinião de outras pessoas, isso nos comprova que nós temos segurança na nossa decisão. Talvez você esteja aí precisando da aprovação de alguém. Isso mostra muito sobre a nossa insegurança. E é preciso trabalhar nisso, porque senão você nunca vai saber qual é a melhor decisão para você. Então, olha só, pequenas decisões nos preparam para grandes decisões,
quando você aprende a tomar uma decisão assertiva, mínima que seja, você consegue se preparar para algo maior. Para toda mudança grande, você precisa ter coragem. E esses dias eu ouvi da minha mãe a seguinte frase: tenha coragem em ser de verdade. Ela me falou essa frase quando eu falei pra ela que eu tava preocupada em compartilhar um vídeo aqui no canal, né? Eu falei, mãe, será que eu compartilho a minha jornada, que era o vídeo que eu fiz sobre o antes e depois? Faz, sei lá, 3 semanas que eu fiz esse vídeo. E eu fiquei preocupada, assim, será que eu compartilho a minha fase vulnerável da vida, onde eu estava na pior fase da minha vida? Será que as pessoas vão entender? Será que elas vão gostar de assistir esse conteúdo? Porque, para mim, eu me coloco numa posição de falar muito sobre as dificuldades e nem sempre é confortável a gente falar sobre isso. E aí minha mãe falou pra mim assim, tenha coragem, isso é de verdade. Você precisa falar, porque talvez as pessoas elas olham pra você e vejam só as coisas boas da vida. Até pra você, talvez as pessoas te olhem e não tenham ideia de qual é a sua história, pelo que você passou, e a gente precisa mostrar mais disso. Nós precisamos, em um mundo onde há muita superficialidade, nós precisamos ser reais. Então talvez o que você precisa escutar é: tenha coragem em ser de verdade. Tome a decisão que você precisa tomar, sem ficar se perguntando, cara, será que é o certo? Será que não é? Cara, tenha coragem. E esse é o primeiro ponto quando a gente fala sobre tomar decisão assertiva. Confie em quem você é. É o primeiro ponto fundamental. A sua história é única e é isso que te diferencia. Então, seja no quesito trabalho, ou então se você deseja trabalhar com conteúdos nas redes sociais, né, ter um canal no YouTube, cara, toda a sua história, ela é um reflexo das suas decisões. As pequenas decisões e as grandes decisões formaram quem você é. E você precisa confiar nisso, nessa história que você escreveu e que ainda escreve. E é por isso que eu falo também sobre o poder do autoconhecimento, sobre você cada vez mais se conhecer e entender quais são os seus pontos fortes e fracos. Você quer tomar uma decisão e não sabe por onde começar? Tá bom, o que é melhor pra mim hoje? Será que essa escolha me aproxima dos meus objetivos? Faça essa pergunta para você mesmo. Antes de tudo, a gente precisa visualizar as consequências. Então, visualize as consequências dos pontos fortes e fracos da decisão que você vai tomar. Será que essa decisão é melhor para você ou é melhor para os outros? É o que as pessoas querem que você decida. E sabe qual é a questão? É que às vezes a gente pede tanto a opinião dos outros. O que você acha se eu tomar essa decisão? Você acha que vai ser legal? Você acredita que se eu tomar essa decisão vai ser o melhor pra mim? Só que a pergunta que você tem que fazer pra si mesmo é: será que essa decisão é realmente importante para mim? Não para quem está perto de você. Essa conversa é sobre coragem e resiliência. E olha, não é que vai ser fácil. É óbvio que durante uma mudança, principalmente uma transição em relação a trabalho, ou como eu falei no início da conversa sobre mudança de estado, de cidade, tudo isso, gente, tem desafios. Eu, por exemplo, me mudei de estado há mais de 1 ano e 8 meses. Saí do Rio de Janeiro e vim morar no Rio Grande do Sul. Foi uma mudança muito drástica, porém, sem dúvidas, foi a melhor decisão que eu tomei. Mas por quê? Havia um propósito, eu entendi quem eu era e eu estava muito certa dessa decisão. Então é óbvio que isso facilita muito quando você sente que todas as coisas estão alinhadas, eu sei que é o caminho certo, é o que Deus também tem para mim. Então eu percebi nitidamente que era algo que fazia sentido naquela época. E a única coisa que eu consigo parar para pensar é: e se eu não tivesse tentado? E se eu não tivesse aceito aquele desafio e sair totalmente da minha zona de conforto, das pessoas que eu conhecia, dos meus amigos, para vir para um lugar novo, com novas conexões, novas oportunidades e um novo emprego também, o que é uma mudança total. Só que o que eu não imaginava é que toda a decisão que eu tomei ia influenciar tanto no resto da minha vida, que eu ia amadurecer tanto, que eu ia ter tantas oportunidades legais. Então, talvez o que falta é você colocar na balança qual será a melhor decisão para mim, não para os outros. Pare de perguntar para os outros o que eles acham e escreva no papel, cara, qual é a melhor decisão para mim? Pega e coloca assim. Eu já fiz uma coisa que eu acho muito legal. Você fazer questão de porcentagem, que é de 1 a 10, o quanto eu me sinto confortável com essa decisão. Então, você vai pegar um papel e você vai riscar. Se você tiver 2 decisões, você vai colocar a primeira decisão de um lado e a segunda decisão de outro. Então, de 0 a 10, o quanto isso é confortável para mim. De 0 a 10, o quanto eu vou me sentir feliz e realizado. E aí você pode escrever também quais são os possíveis desafios de cada decisão que você vai tomar. E aí você tem um parâmetro. Eu utilizei desse exercício
para tomar minha decisão em relação ao meu curso de faculdade que eu queria decidir na época, então me ajudou bastante. Então assim, nós precisamos estar preparados para os desafios. Nenhuma decisão é fácil, e esse é o ponto. Tomar uma decisão assertiva não significa ter sucesso. Mas aí é que fica uma questão, como é que você vai saber se você não tentar? Posso dar o exemplo da criação de um canal no YouTube. Você pode até criar um canal e achar que, putz, não vai dar tão certo. E aí você vai gravando um vídeo, vai gravando, você vê que não dá certo. Só que, cara, uma hora vai ter que dar certo. Porque se você continuar sendo constante, é óbvio que os resultados vão aparecer. O problema é desistir no meio do caminho, o que a maioria das pessoas fazem. E essa é a grande questão. Elas planejam, né, tomadas de decisão, planeja seu dia, organiza sua semana, como é que eu vou fazer para atingir tal objetivo. Só que chega na hora de executar e elas ou não sabem como executar, ou não são constantes o suficiente para fazer aquilo. Então, quem você escolhe ser? A pessoa que desiste no meio do caminho ou a pessoa que sabe tomar decisões assertivas? Talvez o que nos falte hoje é justamente a coragem de enfrentar o novo, de ser quem nós somos e de viver os nossos sonhos. E tudo que a gente precisa entender a respeito desse receio do fracasso é que o fracasso é apenas uma pedra no nosso caminho, mas se persistirmos, a recompensa será muito maior do que a dor de não tentar. Então volto a dizer para você, tenha coragem em ser de verdade. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixe aqui nos comentários para mim. Eu tenho coragem. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. E olha só, se você deseja atingir os seus objetivos e ser uma pessoa cada vez mais intencional, focada e parar de procrastinar, eu te convido a conhecer a minha mentoria. E para isso é só clicar no primeiro botão fixado aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para deixar o seu like e não se esquece também de compartilhar com alguém que precisa assistir a esse vídeo. Agora eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo e até a próxima!